Está conectando. Olá, bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Seja muito bem-vindo na nossa live. Obrigado. Antes de nós iniciarmos os cumprimentos iniciais, deixa eu só deixar o comentário do que se trata o tema da nossa live para aqueles que entrarem terem ciência. Só um momentinho. Aê, agora sim. Seja muito bem-vindo. É uma satisfação muito grande receber em meu estado. Nós estamos falando de Goiás e Piauí. É uma satisfação muito grande conhecê-lo, ainda que não pessoalmente, mas conhecê-lo virtualmente. Já conheço o seu trabalho. Sei que você é professora aí da ESA, em Piauí, então você já está na nossa casa. Uma interlocução ESA-Piauí, ESA-Goiás e a magistratura. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o convite para dialogar sobre um assunto que está muito recorrente, considerando que nós dormimos com uma situação jurídica e acordamos com uma outra situação jurídica. Estamos nesse embate em termos de segurança jurídica, e vai ser muito bom conversar com você a respeito dessas recentes decisões do STF. Passo agora a palavra a você para que você faça seus cumprimentos iniciais, mas antes eu quero agradecer antemão a toda a diretoria da ESA, aqui do estado de Goiás, os meus queridos diretores que muito nos auxiliam aqui conosco nesse projeto, em especial a conselheira da nossa seccional e também diretora, a doutora Luciana Lara, que é sempre quem me dá um suporte aqui. Nós sempre temos um suporte aqui. Eu fazendo essa interlocução e aqui nos bastidores nós temos essa equipe toda. Além disso, eu quero agradecer a todos os nossos conselheiros, sempre nos prestigiam muito, em especial a doutora Valentina Juckmann, que é quem sempre está aqui do nosso lado na força do empoderamento feminino, da advocacia feminina. Meu agradecimento especial a toda a advocacia e também à comunidade jurídica de Goiás e de Piauí que está assistindo e aos magistrados, seus colegas também. Faça os seus cumprimentos agora. Maravilha, professora. Assim, é muito feliz de estar aqui com todos. Aí, bom dia a todos, seguidores, alunos, alunas, advogados, né? Principalmente aí da subseção aí de Goiás. Assim, é com muita alegria, né, poder falar para vocês aí. Então, para você ter ideia, Goiás, né, por muito pouco, a prova de Piauí acabou chocando com a prova de Goiás. Acabei ficando aqui porque eu sou de Salvador, Bahia, era mais próximo o deslocamento. Mas é um estado realmente que está no meu coração, né? Quero cumprimentar aqui, também agradecer o convite da ESA, né, da OAB, mas na pessoa da nossa diretora, Rafaela, uma grande advogada combatente e professor, acompanhado também seu trabalho. Parabéns aí pelo brilhante trabalho e pela brilhante direção aí na ESA Goiás. Sou professor aqui da ESA Piauí, né? Sou professor da Escola da Magistratura, sou professor também aqui da pós-graduação na Assembleia Legislativa em Direito Processual Civil. Será um prazer, quem sabe, um dia, né, presencialmente, quando acabar essa pandemia, e falar sobre direito constitucional ou falar sobre processo civil. De fato é que a gente está vivendo uma situação de peculiaridade. A gente tem um estado excepcional e que não pode se confundir com o estado de exceção, né? O estado excepcional, os direitos fundamentais, eles precisam ainda ser preservados. No estado de exceção, como estado de defesa, estado de sítio, é óbvio
que é possível uma restrição aos direitos fundamentais. Então, nesse contexto de estado de excepcionalidade e não de exceção, nesse contexto, queríamos debater um pouco sobre a jurisprudência do STF, os principais julgados, né, proferidos nesse tempo de pandemia. A gente não pode esquecer que a gente vive hoje numa valorização cada vez maior da jurisprudência. Né? Nossa principal fonte do direito agora é a jurisprudência. Com o novo CPC, está lá no artigo 927, né, vinculantes, decisões do STF, mas também decisões do STF em controle de recurso extraordinário. Logo, decisões e concentrado constituem atualmente vinculantes. Por se considerar precedentes vinculantes, todo operador do direito agora tem que passar a conhecê-los também. A ideia do precedente judicial no Brasil é aquela ideia, primeiro, de combater essas grandes demandas repetitivas e, por outro lado, unia, né? A partir dessa altura de precedentes agora, todo mundo na mesma situação fática e na mesma situação jurídica vai ter o mesmo direito acolhido pela justiça. Aqui, Goiás, né? A gente tratando aqui de Goiás, aqui a Marília Mendonça, né? Grande poetisa aí e a Marília Mendonça tem uma música dela que diz mais ou menos assim, né? Ninguém vai sofrer sozinho, né? Todo vai sofrer. É a ideia do precedente, pessoal. No precedente, ou todo mundo na mesma situação fática e jurídica vai ganhar, ou todo mundo na mesma situação jurídica vai perder, né? Então, assim, fixada essa linha preliminar, quero esclarecer também de antemão que o meu partido, meus amigos, é a Constituição, tá? Aqui o comentário vai ser comentários técnicos, sem nenhum viés ideológico. A gente vive num momento delicado, né? Qualquer coisa que o professor diga agora é o viés do lado de cá, o viés do lado de lá. Não, comentário meramente técnico, tá bom? E aí, esclarecido, né, que meu partido é a Constituição, ela está até do meu lado aqui, no meu lado esquerdo, aqui no meu coração, né? Como diz nossa grande amiga Flávia Bahia. E aí, dito isso aí, vamos começar. O primeiro julgado que iremos trabalhar hoje é a ADI 6341. Anota aí, ADI 6341. É talvez o principal julgado. É esse julgado que inaugura essa nova fase do STF no enfrentamento à pandemia. E lá o relator é o ministro Marco Aurélio. O que se discutiu? A questão é o seguinte: existe uma lei que foi editada agora em tempos de pandemia, Lei 13.979. Essa lei veio para fazer o enfrentamento, né, do Covid-19, do coronavírus. E lá tem várias possibilidades e medidas restritivas que podem ser aplicadas pelos entes federativos, né? Pela leitura inicial da lei, qualquer ente, União, Estados e municípios, poderiam aplicar medidas restritivas. Só que começou a deflagrar prefeitos, governadores fechando escolas, fechando o comércio, proibindo a circulação de veículos. E a União, preocupada com essas decisões individuais, editou uma medida provisória e depois um outro decreto, deixando claro que aquelas medidas restritivas deveriam se concentrar na União. A União tinha um poder central sobre aquelas medidas de quarentena e isolamento, e aí, ao longo do tempo, ela ia transferindo esses poderes aos estados e aos municípios. E aí os estados não concordaram, os municípios chegaram no STF essa demanda para discutir o seguinte: quem é, finalmente, que pode praticar medidas restritivas em relação a direitos fundamentais em tempo de pandemia? A União. Os estados podem, os municípios. E aí eu quero já digamos, uma fofoca de bastidor. Eu faço doutorado na UERJ, eu tenho lá 2 ministros na UERJ, o ministro Fux, o ministro Barroso, e a gente escuta, ainda que virtualmente, nos corredores da universidade aqui, porque a gente não está tendo aula presencial, que aquela decisão, ela só ocorreu por um principal motivo. Qual o principal motivo? Em razão do presidente da República, na época, ter uma posição mais fratária a questão das medidas restritivas determinadas pela OMS, o STF ficou com receio, é isso que foi discutido nos bastidores, de o presidente não aceitar e não adotar nenhuma medida restritiva no país. Então, este receio de a gente ter uma política cada vez mais combatendo as recomendações da OMS fez com que o STF desse também poderes para estados e municípios também decidir essa medida de isolamento social. Olha, eu já de logo uma decisão perigosa, mas importante. Perigosa por quê? Porque a partir do momento que diz assim, olha, agora
Estado, União e município, todo mundo tem competência para proteger a saúde. Todo mundo tem competência. E ele não deixou claro na decisão que aquilo ali é só para tempo de pandemia. Não, ele disse que aquela configuração federativa de que todos podem ter a mesma competência, em tese, né, é para ad eterno. E aí entra uma situação perigosa. Depois que passar a pandemia, se a União quiser adotar uma medida central, por exemplo, de combate a qualquer outra doença, e o município não quiser participar, em tese, com base nessa decisão, o município não precisa participar. Porque o STF disse assim, ó, todo mundo tem a mesma competência. E deixou claro ainda na decisão, o ministro S. que contribuiu na decisão e acabou sendo incorporado ao acordo principal, que a prevalência, inclusive, é do município. Então, se a União determinar determinada medida, o Estado determinar outra, o município pode determinar uma totalmente diversa. Então, assim, o STF deu muitos poderes para os estados e municípios. Deu tantos poderes que você viu aí. Tem municípios no Brasil que os prefeitos, alguns, né, viraram verdadeiros ditadores, prendendo a população, utilizando de violência. Meus amigos, porque assim, muitos agentes públicos, oportunidade dessa, né, de ter várias medidas em suas mãos para, às vezes, praticar até atrocidades. Não é que a decisão da lei não era necessária ser colocada, né? Naquele momento, sim, havia um rei do STF e o presidente não cumprir nada e a gente tem medida de isolamento no Brasil. Mas ela deve ter deixado claro que aquilo ali era para aquela situação. Essa de crise, sempre tem na Alemanha, tem em Portugal, que é muito claro, é como se fosse uma lei temporária. Bota dentro de uma caixinha. É só agora, não é para EDATEM. Essa medida a gente vai ter que discutir no futuro, talvez até refluir um pouco dela, mas naquele momento posso dizer que foi uma medida importante que deflagrou essa discussão de quem é que tem competência nesta matéria de combate, né, à pandemia. Então, fixadas as premissas, né, que hoje em dia União, estados e municípios, ambos têm competência para atuar na pandemia. O julgado foi tão interessante que até usou terminologias técnicas, né, para você ter ideia. A Constituição diz assim, ó, toda vez que houver uma competência comum sobre uma matéria, essa competência é indispensável que haja uma lei complementar para regulamentar essa competência, para que os entes não fiquem passando um por cima do outro. Essa lei complementar não existe. O STF, nesse julgado, disse assim, realmente exige-se uma lei complementar, mas vamos deixar para lá, vamos deixar esse negócio de somente importância. Para você ter ideia, o STF passou até por cima da exigência de lei complementar para regulamentar essas competências, tudo com o objetivo claro de estar com receio de que o presidente não adotasse as medidas restritivas. E aí, meus amigos, né, nesse contexto, né, que estamos falando aqui de federalismo, de federalismo cooperativo, né, que é o federalismo que a gente adota aqui no Brasil, que é esse federalismo de competências cumulativas, aí surge um questionamento. As decisões da OMS, todo mundo começou a falar na mídia, decisão da OMS, tem caráter vinculante? O presidente da República tem cumprido a decisão do OMS, o Estado, o município? Vou dizer uma opinião técnica, né? Tem muito achismo nisso aí. Pessoal, olhe bem, OMS, né? O regulamento do OMS, o Brasil ratificou lá em 48, na década de 40. Então, o Brasil, ele Cortou o seu áudio, repete a Consegue última informação agora? novamente. Sim, você cortou o áudio quando você estava questionando se a OMS tem caráter vinculativo ou não. Ah, maravilha. OMS, o regulamento do OMS foi ratificado pelo Brasil. Então, o Brasil, ele se adere à Constituição da OMS, tá? Então, decisões do OMS, elas geram efeitos no Brasil. Mas a grande pergunta, essas decisões são vinculantes? Quando a gente lê o regulamento sanitário da OMS, que é o regulamento que fixa medidas restritivas em relação a países em tempo de epidemia, o regulamento é claro. As recomendações do OMS são vinculantes. Olhe bem, são caráteres não vinculantes, a recomendação do OMS. Mas aí a pergunta, professor, é não vinculante. Mas é adequado cumpri-las? Sim, é adequado cumpri-las. Ela não tem caráter vinculante. Mas elas têm um peso científico, meus amigos. É igual um laudo pericial. Quando o perito faz um laudo e manda para a justiça,
há um peso científico. O juiz pode deixar de afastar um laudo? Pode até deixar de afastar um laudo, desde que haja o quê? Também uma evidência o quê? Científica. Então, eu posso deixar de descumprir uma decisão do OMS se eu tiver laudos científicos, né, pesquisas que suplantem aquela indicação da OMS, sem problema nenhum. O que eu não posso é não cumprir decisão do OMS e falar que é vinculante e não colocar nenhuma argumentação nesse sentido. Então, decisões do OMS são medidas não vinculantes, mas adequadas a serem cumpridas, né? Porque há um peso científico. E aí, nesse tocante, eu já quero falar sobre outro julgado do STF. Tem um julgado no STF que discutiu o seguinte: se os agentes públicos, gestores, não cumprirem as medidas de quarentena e aí aquilo gerar morte na população, eles podem ser responsabilizados, né? Olha que coisa interessante. Foi editada, né, uma medida provisória pelo governo federal dizendo o seguinte: a medida provisória é a medida 966 de 2020. Ela diz o seguinte, essa medida provisória: olha, os agentes, os gestores, eles só podem ser responsabilizados nessas práticas em tempo de pandemia se eles praticarem dolo, a medida com dolo, ou erro grosseiro. E aí deflagraram a DI no STF, deflagraram a DI porque disse que essa medida provisória estava protegendo os gestores, né, que de alguma forma descumprissem essas medidas recomendatórias da OMS. O relator foi o ministro Barroso, né, a DI 6421, que discutiu a responsabilidade dos gestores públicos na prática de atos, né, contrárias, né, a essas medidas, principalmente recomendadas pela OMS. E aí o ministro Barroso disse o seguinte: olha, eu entendo que, de certa forma, a medida provisória é importante para regulamentar essa responsabilização do administrador público, só que esse julgado definiu para o STF o que é erro grosseiro. O que é erro grosseiro para o STF? Toda medida de atores públicos que neguem a ciência. Olha que interessante. Então, se um gestor público pratica um ato contra a medida recomendatória da OMS, negando a ciência, mas não traz aquilo que eu falei, uma argumentação científica para afastar essa medida recomendatória ou da OMS ou de qualquer órgão de saúde, em tese, ele pode ser responsabilizado. Então, a responsabilização aqui é quando há o quê? Negativismo científico. O gestor negar, mas trazendo argumentação científica, em tese, ele não responderia. Mas o STF deixou muito claro: eu quero evitar aqui o quê? Negações, né, injustificadas em relação à ciência. Então, foi essa tese fixada no julgado, a possibilidade de responsabilização de gestores em que haja um negativismo, uma negação da ciência de forma injustificada. Para você ter ideia, aqui no Piauí, tem uma cidade aqui no Piauí que o prefeito chegou na TV e disse assim: ó, beba água que mata o coronavírus. Ó, é uma medida muito clara aí de irresponsabilidade. Aqui tem praia, né, no interior do Piauí, não sei se vocês sabiam. Ele falou assim: pessoal, a cidade dele tem praia, né? Vamos para a praia, venha para minha cidade, porque o sol mata o coronavírus. Pelo amor de Deus. Ou seja, são recomendações, né, praticadas por gestores negando a ciência. Uma coisa é ele falar, trazer um estudo científico renomado que diz que naquela hipótese não pode se contaminar. Outra coisa são achismos, né? Então, essa decisão do STF deixou muito claro, né, que achismos nessa área de proteção à saúde pode culminar na responsabilização do gestor público, né? E aí a gente falando aqui, professora, fica à vontade, né? Se quiser fazer alguma ponderação aí, tá bom? Alguém quiser também digitar aí depois, né? Fica à vontade, tá? Eu desabilitei os comentários para evitar falha na conexão, para que a conexão não fique sobrecarregada. E aí, então, se falhar o seu áudio ou falhar o meu, nos 15 minutos finais da nossa live, aí eu retomo os comentários para que as pessoas façam, o nosso público, eles façam perguntas a respeito a respeito das suas primeiras ponderações quanto à decisão do STF aos entes federativos. Realmente foi uma decisão importante e perigosa. Perigosa no sentido de causar um precedente para o futuro pós-pandemia. Então,
eu vislumbro que talvez tenha havido uma lacuna na decisão do STF quanto à delimitação da abrangência. Porque se tivesse delimitado, eles têm autonomia, seus entes federativos têm autonomia no exercício da gestão da saúde. No tempo de pandemia, evitaria no futuro uma colisão normativa entre o governo federal, o estadual e o municipal. Mas foi bastante interessante essa discussão, esse estudo que você nos apresentou quanto aos entes federativos. E a respeito do segundo questionamento, que foi a decisão do STF do ministro Barroso sobre o achismo. Muito se discutiu se seria uma cláusula aberta ou não. Se o erro grosseiro, como ele não está delimitado, como ele não trouxe um conceito, uma norma conceitual na medida provisória sobre o erro grosseiro, no que se trata da medida provisória 966, questionou-se muito se seria uma possibilidade de impunidade dos nossos agentes públicos. Porque erro grosseiro é uma cláusula aberta, sem a delimitação. Aí veio o STF e fala, desde que não traga parâmetros científicos, né? E você vislumbra que essa decisão do STF, conjugada com a leitura da medida provisória, você acredita que ela vai provocar uma impunidade? Ou é possível haver uma investigação por parte do Ministério Público, por meio de um inquérito civil público, por meio de um procedimento preparatório, a respeito para buscar essa punição? Ou você acha que o conceito real, embora o STF tenha feito uma delimitação, o conceito continua sendo aberto? Professora, eu entendi que assim, o julgado ali avançou, né? Talvez ele poderia avançar um pouco mais, mas eu acho que ele teve um grande posicionamento em deixar claro que posturas que neguem a ciência de maneira injustificada pode culminar em responsabilidade dos gestores, porque isso começou a proliferar no Brasil decisões fruto de uma concepção pessoal e às vezes até ideológica de praticar medidas sem nenhuma justificação científica. E como eu já disse aqui, né, as decisões do STF, né, melhor, as decisões da OMS, elas não têm caráter vinculante, elas têm um peso científico. Eu entendi que agiu bem o ministro Barroso quando deixou claro que, olha, eu posso deixar de desconsiderá-las, só que eu preciso também trazer por um outro lado um peso científico. E aí a gente pode discutir isso, talvez em sede de inquérito civil, né? Em sede de ação civil pública. Eu acho que também teve um efeito pedagógico. Depois que ele fez desta forma, alguns gestores começaram a ter um discurso mais diferenciado, né? Trazer estudos científicos, até depoimento de pessoas da área médica, no sentido de lastrear aquela argumentação que eles estavam utilizando. Então, eu entendi um avanço, poderíamos ter avançado mais, mas já houve um grande avanço aí, pelo menos em combater esses atos de maneira injustificada. Falando sobre as decisões do STF, teve uma decisão que causou, aliás, uma medida provisória que causou um certo clamor social no que se refere à medida obrigar as empresas de telefonia, de telecomunicação, seja ela fixa ou móvel, a fornecer dados dos seus clientes para o IBGE para fins de estatística. A medida provisória não delimitou a finalidade, o alcance, a extensão, a logística em que seria tudo isso, ou seja, a execução dessa medida provisória. De modo que entrou-se com uma ADIM, né, propôs uma ADIM, essa que foi acolhida pela ministra Rosa Weber, que discutiu a respeito dos direitos individuais, que por sua vez faz parte dos direitos de personalidade. Sobre isso, o que você tem a nos trazer de debate jurídico a respeito dessa medida provisória, diante da ADIM proposta pelo Conselho Federal da OAB e o seu acatamento. Acatamento esse por meio de liminar, que foi, inclusive, referendado pelo plenário. Como fica a finalidade pública de formação de estatística visando a prevenção
quanto ao coronavírus e os direitos individuais de intimidade, de proteção de dados, de privacidade. Nesse sentido, como que você verifica essa decisão do STF? Olha, ótima pergunta, né? Foi um julgado paradigmático, né? Porque, assim, o governo federal queria utilizar, impor que as empresas de telefonia fornecessem nome completo, endereço das pessoas para fim de produção de estatística no IBGE. Só que não ficou muito claro como é que seria essa estatística. E aí começou a se deflagrar, né, no âmbito jurídico, a discussão. Olha, eu posso, né, exigir que as empresas forneçam para o IBGE, sem ordem judicial, esses dados que são relativos, inclusive, à própria privacidade do cidadão, e o STF não acolheu, né? O STF entendeu que mesmo essas produções estatísticas, que são importantes, né, em tempo de pandemia, elas não podem passar por cima dos direitos fundamentais. Se o IBGE ou se qualquer outro órgão público assim desejam, que passem pela cláusula de reserva de jurisdição. Qual é a cláusula? Que exija uma decisão judicial que permita o acesso a esses dados, e não uma decisão meramente administrativa, sem oportunizar contraditório, ampla defesa, e se coloque de forma unilateral essa necessidade das empresas fornecerem esses dados. E aí, em São Paulo, começou uma discussão também, né, porque o governo do estado começou a pedir dados de operadora para saber quantas pessoas estavam na rua, começou a discutir isso aí. Poxa, o dado da operadora que indica que eu estou na rua, que indica que eu estou num bar, isso também não é um dado íntimo. A empresa de telefonia pode fornecer. Nesse tocante, a jurisprudência permitiu, porque a empresa de telefonia informa que tem uma pessoa, só não informa quem é a pessoa. Só que no julgado específico, não. O IBGE iria fornecer nomes e endereços de forma individual de cada cidadão. E aí a ministra Rosa Weber, né, e essa liminar foi albergada, né, confirmada em plenário, todos, de forma unânime, né, rejeitaram essa possibilidade de compartilhamento, salvo o ministro Marco Aurélio, rejeitaram essa possibilidade de compartilhamento de dados. E aí, sobre a ministra Rosa Weber, tem até um julgado nas últimas 2 semanas, discutindo sobre a possibilidade do WhatsApp. Ela também é relatora de uma ADI, que a discussão é o seguinte: quando essas empresas, né, principalmente no WhatsApp, deixam de fornecer dados de pessoas, né, essas empresas podem sofrer suspensão do serviço. Tivemos no Brasil aí várias suspensões do WhatsApp, né? Porque o WhatsApp alega, isso aqui tem criptografia, eu não posso fornecer. E aí não fornecia, e alguns juízes aí no Brasil começaram a suspender o serviço. Está predominando lá no STF, olha que interessante, que essa criptografia que o WhatsApp alega que possui, por isso que não pode fornecer os dados, essa criptografia é um direito fundamental do cidadão. Logo, se as empresas como WhatsApp, Facebook negarem o fornecimento dessas informações, elas não vão poder ser punidas, elas não vão poder ter seus serviços suspensos, né? E aí se discutiu lá, mas se for marginais que utilizem o WhatsApp para praticar crimes, para vender drogas, e aí está prevalecendo lá no STF que mesmo essa hipótese não poderia suplantar o direito fundamental de proteção dos dados. Então, assim, a gente observa na jurisprudência do STF, assim, um caminho muito protetivo, né, em relação a essas garantias fundamentais do cidadão, sobretudo a garantia da intimidade. Então, um julgado muito interessante, professor. Obrigado aí por fazer essa ponderação. E aí, isso é um norte, né, que o STF está seguindo aí de proteção a direitos fundamentais. E aí, falando de proteção de direitos fundamentais... Pois não, professor? Aproveitando esse assunto ainda, hoje, antes da pandemia já estava em discussão uma novidade, e agora mais ainda com essa questão dessa medida provisória de infiltrar nos dados dos cidadãos. E aí nós vamos linkar com a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados traz como um dos seus fundamentos a autodeterminação da informação, que num conceito geral se trata do cidadão ser protagonista dos seus próprios dados, das suas próprias informações. Aí vem essa medida provisória e pede simplesmente a exposição, como você disse,
diante de uma mera decisão administrativa, sem exercer o devido processo legal, sem exercer o contraditório, sem exercer uma análise casuística, e faz uma determinação geral, o fornecimento geral. Então, eu lhe pergunto, aliás, em relação a essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela entraria em vigor em agosto agora, e uma nova medida provisória prorrogou a sua vigência de agosto para maio do ano que vem. Numa análise literal, numa interpretação literal da medida provisória, conjugando com esse fundamento da autodeterminação informativa, você acredita que a medida provisória ela choca com esse fundamento da autodeterminação informativa? Olha, eu acredito que também seja mais um fundamento, né, para a rejeição dessa medida provisória, né? É porque temos uma lei de proteção de dados e essa lei também exige, de alguma forma, uma cláusula de reserva de jurisdição que está lá na Constituição, né? Quando envolver intimidade, né, é indispensável que haja uma decisão por parte do Poder Judiciário. A gente tem que ter cuidado que nesse período de excepcionalidade não é período de exceção. Os direitos fundamentais precisam continuarem a serem preservados. A gente não pode confundir isso aí. Começou aí em várias decisões unilaterais, inclusive de alguns prefeitos e governadores, de praticar atos contra, inclusive, esses direitos fundamentais mínimos, né, do cidadão, direito de primeira geração, principalmente direitos vinculados à liberdade de expressão, liberdade de manifestação, liberdade de local. E a gente tem que ter sempre como norte a nossa Constituição Federal, né? Ela é a nossa bússola, né? Mesmo nesse momento de pandemia. Então, eu entendo como razoável também essa restrição trazida pela lei, essa proteção de direitos fundamentais, por alguma forma também rejeita, né, e afasta os efeitos dessa medida provisória. Eu concordo. Não é um tempo de exceção. A pandemia ela trouxe situações extraordinárias que o mundo ele não estava preparado. Mas não podemos, em razão ou utilizando da pandemia, do Covid, utilizar isso como argumento para haver supressão dos direitos fundamentais. E nesse aspecto dos direitos fundamentais, vamos trazer o que talvez tenha sido o maior embate de discussão jurídica que se trata dos direitos trabalhistas. Direitos trabalhistas que são direitos sociais esses integrantes dos direitos fundamentais, no que se refere à suspensão temporária do contrato de trabalho, redução da jornada de trabalho e redução do salário. Qual a sua leitura diante da medida cautelar que foi deferida, que por sua vez fez uma interpretação conforme a Constituição, no sentido que os acordos individuais eles têm validade, desde que haja uma comunicação no prazo de 10 dias ao sindicato, e no silêncio, na inércia do sindicato, os acordos individuais, eles são convalidados, isto é, eles já têm efeito desde o seu primeiro dia, mas eles serão convalidados, e na superveniência de acordo ou convenção coletiva que disponha de modo diverso do acordo individual, ele terá prevalência. Isso foi a medida cautelar. Aí depois veio a decisão do STF e falou o seguinte, os ministros encampando a decisão do Alexandre de Moraes. Olha, o momento que nós estamos vivendo é um momento de excepcionalidade. Assim, vislumbro que a medida provisória ela não coloca em xeque os direitos fundamentais, considerando que existe o emprego, existe o salário, ainda que reduzido, mas existe como uma forma de manutenção ao mínimo de dignidade. Como vocês vislumbram, enquanto constitucionalista, medida provisória, decisão do plenário, medida cautelar? Porque nós temos aqui um litificador, né? Nós temos a magistratura trabalhista que posicionou no sentido contrário à medida provisória, nós temos os cidadãos que manifestaram de forma contrária, nós temos a medida provisória que determinou, temos a medida cautelar que determinou de uma forma diferente, e depois vem o plenário e decidiu totalmente diferente. Qual a sua leitura diante dos direitos fundamentais?
Sora, maravilha, né? É uma grande discussão, né? E aí a gente tem, por um outro lado, né, a questão do direito trabalhista, né, o direito fundamental ao trabalho, os direitos sociais, direito de segunda dimensão, de caráter protetivo em nossa Constituição, desde a Constituição lá de 1934, esse caráter protetivo em relação aos direitos trabalhistas. E aí, assim, eu fiquei assim surpreso, né? O ministro Roberto Barroso foi principalmente que liderou a divergência. É um ministro que tem assim um lado muito social, um lado muito protetivo aos direitos fundamentais. E a grande discussão, eu vou falar primeiro da divergência. Né? A divergência dizia o seguinte, olha, essa medida provisória permitindo que o trabalhador ele tenha autonomia, né, para decidir sobre a sua vida, se ele quer reduzir a jornada, se ele quer suspender o contrato dele, essa decisão de dar autonomia ao trabalhador empodera-o, né? E nesse tempo de pandemia, aguardar a decisão do sindicato, se o sindicato concorda ou não, primeiro, aquele tempo, né, de aguardando o sindicato pode fragilizar aquele direito trabalhista, e segundo, porque o sindicato, em tese, teria assim, uma melhor qualidade, né, uma melhor atribuição do que a própria pessoa para decidir sobre sua vida. Então, a divergência seguiu nisso aí, dizendo que essa medida provisória iria ter a manutenção de emprego, né, as pessoas não iriam perder o emprego, e iria também preservar as empresas, né, porque se pode suspender o trabalho, se pode reduzir a jornada, as empresas vão ficar preservadas, né, vão continuar com a sua suficiência financeira. A grande questão é o seguinte: todo mundo sabe, né, e aí talvez já compactuando pelos nossos colegas juízes trabalhistas, que há em boas empresas, mas há empresas ruins, né, que violam os direitos fundamentais do trabalhador. E todo mundo sabe que há uma relação também hierárquica, né? Será que o trabalhador ele tem autonomia suficiente para dizer se quer ou não um acordo com se o patrão às vezes está com, em tese, uma faca no pescoço dele, olha, ou você suspende ou você perde emprego, ou você reduz ou você perde emprego. Será que o trabalhador ele tem essa autonomia toda assim para conseguir entender se aquele redução realmente é útil? Será que naquele momento, somente de pandemia, não haveria até um vício de consentimento por parte do trabalhador? Será que o trabalhador vai conseguir raciocinar direito, né? Considerando que tem que botar comida em casa, enfim, tem que levar os bens para sua família? Será que ele vai ter o consentimento suficiente? Então, assim, minha ponderação, eu não sei apenas o sindicato, né? Aqui no Brasil, a gente, ao longo do tempo, os sindicatos estão perdendo cada vez mais poder, né? Mas talvez não porque é o Ministério Público do Trabalho. Será que esse acordo não poderia ser mediado pelo Ministério Público do Trabalho, né? Que é um órgão lá que está na Constituição, que também tem por objetivo proteger os direitos fundamentais? Poderia também ser o sindicato. Eu estou ampliando, né? Porque há uma perspectiva, sindicato, então quer proteger sindicato, né? Quer proteger essa organização que tira dinheiro do trabalhador. Não, eu estou ampliando. Por que não também levar o MPT, Ministério Público do Trabalho, para mediar deixar isso apenas na mão do trabalho, a pandemia, esse tempo aí de fome, esse tempo aí de vício de consentimento, eu acho perigoso, né? Então, apesar de concordar com muitas decisões, né, do ministro Barroso, eu achei que nesse momento, nessa ponderação, houve um peso maior, talvez, na preservação da economia, que está como um dos fundamentos da nossa República, né, no artigo 170, mas, por outro lado, né, no artigo 170 fala também da valorização do trabalho, né? A gente tem que fazer essa ponderação e tem que ter esse equilíbrio. Eu até digo sempre que a vida, né, a vida das pessoas, a vida dos advogados, professores e a vida da jurisdição constitucional ela é muito idêntica. É uma busca pelo permanente equilíbrio, né? Comparando com o malabarista, eu gosto de comparar isso aí. Às vezes, né, na nossa vida, a gente inclina um pouco para um lado, né, igual um malabarista, né? Inclina um pouco para o outro, mas o importante é que a gente mantenha o equilíbrio. A plateia que assiste o malabarista pode até achar que em algum momento o malabarista, quando ele está nas conclusões. Agora, o malabarista, ele tem que ter a certeza que ele não está voando. Ele tem que saber que ele está se equilibrando, senão ele vai cair na rede. E a vida comum, meus amigos, não tem rede. Por isso que o judiciário tem que sempre buscar esse equilíbrio.
tem que ter ousadia, tem que ter prudência. Como dizia uma frase do grande Gilberto Amado, querer ser mais do que é ser menos. Eu acredito que, nesse momento, o judiciário tem que ter uma postura de autocontenção, mas apenas ser ativista, nesse momento, para proteger os direitos fundamentais, e não, para certa forma, restringir ainda mais os nossos direitos fundamentais, que, ao longo do tempo, têm sido diminuídos cada vez mais. É interessante, você falou aí de ativismo. E nessa perspectiva ativista, eu vou trazer para a nossa discussão aqui a respeito, uma discussão jurídica, porque eu sei que o clamor político ele é maior do que o jurídico. E aí vamos falar sobre a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal. E aí, com isso, nós tivemos a decisão do Alexandre de Moraes, do nosso ministro, em que colocou em xeque. Bom, essa decisão trata-se de um ativismo, essa decisão trata-se de uma arbitrariedade em razão de ferir o princípio da separação dos poderes. Essa é uma decisão do STF, enquanto ministro Alexandre de Moraes, é política, é jurídica, é ativismo. E aí virou uma discussão enorme, uma discussão social, uma discussão política e uma discussão jurídica. No aspecto jurídico, qual a sua leitura do mandado de segurança, dessa decisão liminar do mandado de segurança, no que se refere ao mérito? Qual é o mérito? A suspensão da nomeação do Ramagem, considerando que reputou-se o desvio de finalidade. Ora, é importante lembrar que há um precedente do STF, na época do ex-presidente Lula, né? Que a Dilma iria nomeá-lo para ser ministro. Aí, na época, salvo engano, Gilmar Mendes suspendeu, dizendo que aquela nomeação para ministro era uma forma de se furtar a um processo penal que estava em primeira instância, né? Então, temos um precedente em que o STF já tinha decidido anteriormente que nomeações com uma finalidade que não fosse pública eram nomeações arbitrárias, né? Nomeações ilegais. Tanto nesta época como atualmente, eu acho uma decisão perigosa. Vou dizer por quê. Perigosa. Nas duas situações, tá? Ou seja, estou em todos os lados aí. O que acontece? Um ato de nomeação de um diretor da Polícia Federal é um ato discricionário, né? O direito administrativo diz lá, né? Fica na conveniência e oportunidade do chefe, do gestor público. E aí, por outro lado, né, tem uma doutrina administrativista que diz o seguinte: apesar de ser discricionário, esse ato tem que ter uma finalidade pública, né? Ele não pode ter uma finalidade privada, né? Que, segundo Alexandre de Moraes, é uma finalidade para proteger a própria família do Bolsonaro. O que eu quero dizer com isso? Olha bem, se nós instaurarmos uma jurisprudência agora no Brasil, no sentido de que todo ato discricionário deve se aferir à finalidade pública, aí eu acho bacana, eu acho que está ótimo. Agora, eu só não posso fazer isso apenas nos atos presidenciais. Porque o que eu tenho visto nos últimos tempos, né, nesta época do Lula e agora na época do Bolsonaro, é apenas uma aferição, uma discussão quando envolve atos do presidente da República. Quanto ao mérito de suspender, eu acho perigoso, mas assim, quando suspender, eu queria muito que essa decisão chegasse ao plenário. Infelizmente, o mandado de segurança perdeu o objeto, porque o Bolsonaro desistiu. Por quê? Para que o STF diga assim, olha, daqui para frente, no Brasil agora, a regra é essa, porque a regra não é clara. Estou dizendo isso, eu sou juiz em cidade do interior, o prefeito nomeia quem ele quiser, o governador, enfim, não só na cidade do interior, como em qualquer cidade. O administrador nomeia quem ele quiser, bota a família nas secretarias, né, porque serem cargos políticos, é possível nomear mãe, filho, vizinha, enfim. Teve até uma cidade aí no sul do país, foi até engraçado, o cara nomeou até o cachorro lá para ser secretário, porque provisoriamente. Então, assim, nomeia quem quiser. Só que o espírito, a visão do STF é apenas em analisar atos envolvendo o presidente da República. Então, eu achei perigoso o fato de ter sido proferido em sede de liminar. Essa é a minha principal crítica. Se o plenário decidisse isso de uma vez por todas, de aplicação uniforme em todo o território nacional, eu acho que era interessante, na verdade. Não é melhor combater decisões que têm uma finalidade privada? Eu acho que todo cidadão público
quer isso. O que a gente não deseja é que isso apenas bata em uma pessoa e não bata nas demais, né? Então, assim, eu acho que o avanço foi pequeno. Se levasse para o plenário e o plenário decidisse de forma uniforme, eu acho até que esses vieses ideológicos iriam cair. Ia ficar uma decisão meramente técnica. E aí, já aproveitando aqui, só para a gente concluir esse ponto, o ministro Alexandre de Moraes, acho que ontem, proferiu uma outra decisão contra o governo, dizendo que o governo tem que publicar os dados, né, de coronavírus da mesma forma que publicava antes. Esse negócio de ser agora 22 horas não vai mais, tem que voltar a ser como era antes. Eu achei perigoso, porque o Congresso poderia resolver isso, o Congresso podia fazer uma lei obrigando o presidente a fazer. Eu acho que o judiciário, e aí, fragiliza, gera muito backlash, gera muito ataque à instituição do judiciário. Acho que o judiciário tem que se preservar, tem que ser autocontido, principalmente naquelas matérias que outros poderes podem resolver. O Tribunal de Contas poderia resolver isso, né? Exigir do presidente a publicação dos dados, o Poder Legislativo podia exigir isso. Por que o judiciário tem que se meter em tudo, né? Eu lembro aqui do o avô do Homem-Aranha, né? Olhando para o seguinte, ó, quando a gente tem grandes poderes, né? No caso do judiciário, a gente tem grandes responsabilidades, acho que o judiciário tem essa responsabilidade, porque essas decisões, cada vez mais do judiciário, envolvendo a pandemia, acaba polarizando a população. Não é que ele não tem que atuar, mas ele só pode atuar diante da ausência dos demais poderes. Se os outros poderes podem também atuar em harmonia, por que não deixar para a esfera política tratar disso aí? Exatamente. Olha, você falando a respeito, eu fiz um levantamento ontem. Ó, só de março para cá, editou-se da medida provisória 925 a 978. De março para cá, medidas provisórias essas que eu fiz no levantamento, basicamente refere-se à regulamentação quanto ao coronavírus, ou seja, esse tempo de pandemia. Nós temos 53 medidas provisórias. Medidas provisórias essas que, quando os partidos políticos ou uma entidade não está de acordo, ele já entra com uma ADIM no STF. Ou um ADIM, ou um mandado de segurança, ou algum instrumento, um ADPF, algum instrumento constitucional para questionar. E é onde você disse que eu concordo que são grandes poderes, poderes esses que têm que, enquanto STF, ser a casa do controle constitucional, né? Ser a corte constitucional. E aí o limite é muito tênue entre ativismo judicial e o exercício do controle constitucional. E às vezes coloca em xeque o próprio poder do STF em termos de credibilidade política e social. O momento ele é tão excepcional, tão extraordinário, que nós estamos tendo decisões quase que diárias e nós dormimos de uma forma, acordamos de uma outra forma, e aí a gente fica numa questão se a segurança jurídica está como vai, se vai haver uma decisão, vai haver modulação de efeito, ex tunc, ex nunc, e nós estamos numa insegurança, porque você não sabe como se posicionar, porque agora nós não temos nenhum entendimento formado, pelo menos eu não tenho, assim. Eu analiso uma situação jurídica, formo uma opinião. Aí, de repente, você faz uma análise social, você já tem uma outra opinião. Se você faz uma análise jurídica, você já tem uma outra opinião. E é assim. E ainda continuando nesse crivo, nós temos 8 minutos, então o nosso último ponto, porque aí depois já passamos para essas considerações finais, eu vou verificar se tem alguma pergunta aqui para lhe fazer aqui também, é a respeito da ADPF no que se refere à segurança do Rio de Janeiro. Qual a sua opinião sobre, no momento de pandemia, nesse tempo de pandemia, não haver exercício da atividade policial? Olha, adesão muito polêmica, né? O Rio de Janeiro é realmente um laboratório para se estudar. Eu fiz mestrado no Rio, faço doutorado hoje no Rio, e a situação não é fácil. A gente tem 2 discussões lá. Primeira discussão, a polícia não pode entrar na favela. A polícia não pode entrar na favela porque quando entra, geralmente mata as pessoas, em geral pessoas negras, e aí as pessoas não querem morrer,
e aí prefere que a polícia não entre na favela. A primeira discussão é essa aí. Por outro lado, a gente tem uma discussão seguinte, tá? Mas se a polícia não entra, o tráfico vai rolar solto? As atrocidades que acontecem lá, inclusive com mortes de cidadãos, até pelo próprio tráfico, a polícia não pode, nesse momento, participar e proteger também direitos fundamentais. Então, há um conflito muito forte lá, e isso as universidades tratam a todo momento. A decisão do Edson Fachin é fato que ela, isso é fato, utilizou o pretexto da pandemia, porque para mim não tem diferença da polícia entrar em pandemia e da polícia entrar no momento que não é pandemia. Se não é para entrar para ter tiroteio, que não entre em qualquer momento, na verdade. Ele foi muito imbuído por esse caso agora recente, um caso grave, né? Uma criança, acho que o João Pedro, né? Acabou morrendo, né, num conflito policial. E aí ele utilizou, né, desse pano de fundo emocional, que também é importante, né, para dizer assim, ó, não pode mais polícia entrar na favela em pandemia, salvo se tiver uma comunicação do Ministério Público em situações excepcionais. Qual é o problema de ser julgado? Quais são as situações excepcionais? Ele não diz. Ele traz uma cláusula aberta. E essa cláusula aberta, primeiro, traz uma segurança para o policial. Ele não sabe se vai agora na favela para uma operação. E traz uma insegurança para a população, que não sabe quais são as situações que a polícia vai poder entrar na favela para que possa fazer as operações policiais. Então, assim, eu acho que esse julgado, com o objetivo de proteger e principalmente dar uma resposta à sociedade, no caso João Pedro, trouxe uma decisão genérica que, para mim, no final de contas, em vez de proteger, acabou desprotegendo ambas as sociedades, tanto a classe policial, que tem que entrar na favela, tanto a classe que está na favela, que de alguma forma não sabe agora quais são as situações reais que a polícia militar tem que entrar na favela. Exatamente, foi uma questão casuística que acabou sendo generalizada. E nesse aspecto de ser generalizado, a respeito do Rio de Janeiro, você disse que o Rio de Janeiro é uma escola, na verdade, né? O problema da criminalidade no Rio de Janeiro não é de hoje, é de tempos antigos. E uma questão que não se tem uma solução. Nesse aspecto de ser generalizado, de não se ter uma solução, da população ela não ser protegida, o turista não ser protegido, seja independentemente da condição financeira ou da classe social, eu estou falando de forma generalizada. Em relação ao Rio de Janeiro, você identifica que o Rio de Janeiro seja objeto de se vislumbrar um estado de coisas inconstitucionais, com aquele paradigma da decisão da Colômbia, que foi o primeiro que se discutiu a respeito do estado de coisas inconstitucionais? Eu entendo que é o nosso grande exemplo brasileiro de estado de coisa inconstitucional em todos os poderes. Olha, vindo aí desde Pezão, tudo bem, eu não sei agora do governo atual, mas a corrupção, né, ela é impregnada em todos os poderes lá no Rio de Janeiro. É desembargador afastado, é Ministério Público afastado, é governador preso, é presidente da Assembleia preso, é deputado estadual, é deputado federal, é vereador, enfim. A gente tem a corrupção impregnada no Rio de Janeiro em todas as searas. Isso, de alguma forma, fragiliza também a proteção dos direitos fundamentais das comunidades lá. Então, eu vejo o Estado do Rio de Janeiro realmente como um Estado real de coisas inconstitucionais. E a gente tem hoje lá uma necropolítica, aquela política da morte. Se você sair, tiver um fuzil na mão, eu vou lhe matar. É a ideia lá do governador, eu vou lhe matar. Botou o fuzil na mão, eu vou lhe matar. Então, assim, e essa necropolítica, ela vem exatamente como uma resposta, talvez, a essa ausência do poder estatal durante tanto tempo no Rio de Janeiro. Eu não sei se o ideal seria necropolítica, mas é uma situação que meio que sem resposta, que os governantes ficam tentando encontrar o caminho. E o caminho não está fácil de ser encontrado. Mas eu espero que o Rio de Janeiro tenha novos bons dias daqui para frente, com uma cidade maravilhosa e merece tudo de bom. Cidade maravilhosa. Literalmente é a denominação do Rio de Janeiro. Muito bonito. Nós estamos passando para os momentos finais. Nós temos 3 minutos. Nesses 3 minutos, eu quero lhe agradecer e passarei a palavra para que você faça suas considerações finais. Muito obrigada por ter aceitado. Foi um diálogo maravilhoso, muito enriquecedor para todos que estão assistindo. Foram discussões jurídicas,
aprofundadas no que nós estamos vivenciando hoje. Obrigada de coração por ter aceito. Espero ter a oportunidade de encontrá-lo, de conhecer pessoalmente, de discutir mais e que outras oportunidades profissionais possam surgir aí. Obrigada de coração e que sinta-se acolhido pelo estado de Goiás e vamos, depois que passar essa pandemia, marcar aí um curso pela ESA para você vir aqui nos presentear com todo o seu conhecimento jurídico para toda a advocacia goiana. Meu muito obrigada.